Rosa vivia de lavar roupas para famílias ricas da cidade. Viúva e com um filho pequeno para criar, aceitava qualquer serviço que pagasse o suficiente para garantir o arroz e o feijão na mesa. Numa manhã nublada, recebeu um chamado incomum. Uma senhora elegante pediu que ela fosse até uma antiga mansão no alto do morro, onde vivia a família Albuquerque. O pagamento era generoso, mas a mulher deixou claro: Rosa deveria entregar e recolher as roupas sempre pela porta dos fundos, sem circular pela casa. Curiosa, Rosa aceitou, mas, ao chegar, sentiu um arrepio. As janelas altas, cobertas por cortinas pesadas, pareciam esconder segredos que o vento não ousava contar. Na primeira visita, Rosa foi recebida por Dona Odete, a tia da família, que com um sorriso frio lhe entregou um cesto de roupas finas. As peças exalavam perfume caro, mas algumas traziam pequenas manchas amareladas, como se estivessem guardadas por muito tempo. Enquanto anotava o serviço, Rosa ouviu um som fraco, quase um sussurro, vindo do andar de cima. Era uma voz infantil, mas abafada. Quando ergueu o olhar, viu, por uma fresta na cortina de uma janela, um par de olhos grandes e tristes a observando. Em um instante, a cortina foi fechada bruscamente. Nos dias seguintes, Rosa não conseguia esquecer o olhar daquela criança. Não havia menção de nenhuma menina na conversa com Dona Odete. Intrigada, perguntou à cozinheira da casa, que apenas balançou a cabeça, apavorada, e disse: "Não fale sobre isso. É perigoso." Mas Rosa sabia reconhecer medo quando via. Ao voltar para buscar mais roupas, ela arriscou olhar novamente para a janela do andar superior. Lá estava a menina, pálida, com os cabelos longos caindo sobre o rosto. Desta vez, ela ergueu a mão lentamente, como um pedido silencioso de ajuda. Rosa passou a prestar mais atenção. Percebeu que, sempre que chegava, a tia evitava que ela permanecesse por muito tempo. Um dia, disfarçando, levou no bolso um pequeno pacote de balas coloridas, e quando Dona Odete se distraiu, deixou sobre o parapeito de uma escada que dava acesso ao andar de cima. Ao voltar na semana seguinte, notou que o pacote havia desaparecido, mas no fundo do cesto de roupas, havia agora um pedaço de papel dobrado. Tremendo, Rosa abriu e leu: "Meu nome é Alinsa. Eles não me deixam sair. Ajude-me." O coração de Rosa disparou. As letras eram pequenas e trêmulas, mas a mensagem era clara. Naquele instante, soube que a menina estava sendo mantida contra a vontade. Tentou manter a calma e continuar seu trabalho, mas os olhos de Dona Odete a seguiam como se pudessem ler seus pensamentos. Rosa precisava agir com cautela. Decidiu responder, escrevendo atrás do mesmo papel: "Vou ajudar você. Me diga como posso entrar no seu quarto." Dobrou e escondeu no bolso do avental, pronta para devolvê-lo disfarçadamente na próxima visita. Na semana seguinte, ao chegar, Rosa percebeu um clima ainda mais estranho na casa. As cortinas estavam todas fechadas, e a tia parecia mais tensa. Quando teve a chance, Rosa deixou o bilhete num lençol dobrado, e o colocou no cesto de roupas limpas. Na hora de ir embora, ouviu passos rápidos no andar de cima, e o som de algo caindo no chão. Olhou discretamente e viu, rolando pela escada, um pequeno ursinho de pelúcia com uma fita azul no pescoço. Ao pegá-lo, notou que havia outra mensagem escondida na fita: "Porta trancada por fora. Só abre com chave dourada." Rosa guardou o ursinho dentro da sacola, sentindo o peso do segredo que carregava. Ao sair, percebeu que um homem alto e magro, de terno antigo, a observava do portão. Seus olhos eram tão frios quanto os de Dona Odete. Sem dizer uma palavra, ele abriu o portão para ela passar. Mais tarde, a cozinheira confessou que aquele era Augusto, o filho mais velho da família, conhecido por seu temperamento violento. A combinação dos dois como guardiões da casa explicava o medo de todos. Rosa sabia que não poderia agir sozinha. Precisaria pensar em um plano para libertar Alinsa sem levantar suspeitas. Na visita seguinte, Rosa reparou em algo novo. Sobre uma mesa perto da porta dos fundos, havia um molho de chaves. Entre elas, uma dourada, de cabo trabalhado, que se destacava das demais. Dona Odete a recolheu rapidamente, percebendo o olhar da lavadeira. Mas aquela fração de segundo foi suficiente para confirmar que a chave que Alinsa mencionara era real. Rosa precisaria encontrá-la de novo. Decidiu que, na próxima oportunidade, tentaria atrasar a entrega das roupas para circular mais pela casa e se aproximar da chave.
o destino pareceu colaborar. 2 dias depois, uma forte chuva atrasou Rosa, que chegou quando a cozinheira já estava recolhendo a roupa seca. Dona Odete estava ocupada no telefone, discutindo com alguém sobre documentos de herança. Rosa, aproveitando a distração, caminhou até o corredor lateral, onde ficava a mesa das chaves. Mas antes que pudesse chegar perto, Augusto surgiu no final do corredor, olhando-a com desconfiança. "Perdida, Dona Rosa?" perguntou com um meio sorriso carregado de ameaça. Ela inventou que procurava um pano de chão, e voltou apressada para os fundos, o coração martelando no peito. Aquela noite, Rosa mal conseguiu dormir. O rosto pálido de Alinsa e a presença intimidante de Augusto se misturavam em sua mente. Decidiu que precisava de provas para denunciar a família. No dia seguinte, foi até uma pequena loja de eletrônicos e comprou um gravador minúsculo. A ideia era registrar qualquer conversa que confirmasse o sequestro da menina. Se conseguisse também a chave, poderia libertá-la e apresentar as evidências à polícia. Mas ela sabia que cada passo errado poderia colocar sua própria vida em risco. Na manhã seguinte, Rosa voltou à mansão com o gravador escondido no bolso do avental. Durante a entrega, Dona Odete e Augusto começaram a discutir no corredor, a porta dos fundos entreaberta. Rosa, fingindo dobrar toalhas, acionou o aparelho. "A herança é dela, não nossa", exclamou Dona Odete. "Só até ela completar 18 anos. Se ela chegar lá", respondeu Augusto, num tom sombrio. Rosa conteve o choque, mantendo os olhos no trabalho. Sabia que aquela gravação era a primeira peça do quebra-cabeça. Ao voltar para casa, Rosa ouviu a gravação repetidas vezes. As palavras de Augusto não deixavam dúvidas. Alinsa estava sendo mantida presa para que não pudesse assumir a herança. Mas ainda faltava algo crucial: libertá-la. Rosa pensou em usar a entrega seguinte para tentar pegar a chave. Preparou um plano simples: distrair Dona Odete com uma conversa sobre manchas difíceis de tirar, enquanto usava a outra mão para deslizar a chave para o bolso. Era arriscado, mas o tempo estava se esgotando para a menina. No dia marcado, Rosa respirou fundo antes de bater a porta dos fundos. Dona Odete estava sozinha, o que tornava o momento perfeito. Enquanto entregava as roupas limpas, Rosa iniciou sua distração. Falou sobre um vestido de seda com manchas impossíveis de remover. A tia se aproximou para ver o tecido, e, nesse instante, Rosa esticou o braço discretamente para o molho de chave sobre a mesa. Os dedos tocaram o metal frio da chave dourada. Mas um rangido na porta do corredor fez seu coração parar. Augusto apareceu, estreitando os olhos ao ver sua mão próxima demais das chaves. "Procurando algo?" perguntou Augusto, a voz carregada de ironia. Rosa recuou rápido, fingindo pegar um pano. "Só estava tirando isso do caminho, Sr. Augusto." Ele não respondeu, apenas ficou parado, olhando para ela como quem memoriza cada detalhe. Dona Odete, percebendo o clima, apressou Rosa a sair. Ao atravessar o quintal, ela sentia a nuca queimar sob o olhar do homem. Aquela tentativa falhada deixara claro que qualquer passo em falso poderia selar seu destino. Rosa sabia que precisava ser mais cuidadosa. Decidiu ganhar a confiança de Augusto, mostrando-se submissa e obediente, para que ele baixasse a guarda. Nos dias seguintes, passou a elogiá-lo discretamente, dizendo que a casa ficava mais segura com ele por perto. Funcionou. Ele começou a conversar mais, contando histórias sobre proteger a família e insinuando que já lidara com problemas no passado. Cada palavra dele alimentava o medo de Rosa, mas também lhe dava tempo para observar melhor seus movimentos. Numa tarde chuvosa, Dona Odete precisou sair às pressas para resolver assuntos no centro, deixando Augusto encarregado da casa. Rosa chegou para recolher as roupas, e, ao entrar, percebeu que o molho de chaves estava sobre a mesa. Mas Augusto também estava, lendo um jornal. Fingindo tropeçar, Rosa derrubou um balde de água, espalhando poças pelo chão. Enquanto Augusto resmungava e ia buscar um pano, ela agarrou a chave dourada e a escondeu dentro do punho fechado. O peso metálico parecia pulsar junto ao seu coração acelerado. De volta à lavanderia, Rosa examinou a chave com as mãos trêmulas. Era pesada, antiga, com um desenho floral no cabo. Ela sabia que aquela peça era a única barreira entre a Alinsa e a liberdade. Agora precisava encontrar o momento certo para usá-la. Não poderia simplesmente entrar no quarto em plena luz do dia.
Precisaria esperar por um instante em que todos estivessem distraídos ou ausentes. Decidiu que, na próxima entrega, tentaria durante a noite, quando a casa estivesse silenciosa e o perigo adormecido. Durante a semana, Rosa preparou tudo. Pediu a um vizinho para cuidar do filho por uma noite, caso ela se atrasasse. Guardou a chave enrolada num lenço dentro do bolso interno do avental e, na noite combinada, bateu a porta dos fundos sob a desculpa de devolver uma peça esquecida no último serviço. A cozinheira, surpresa, deixou-a entrar. O interior da casa estava mergulhado numa penumbra inquietante. Rosa subiu as escadas com passos silenciosos, guiada apenas pela lembrança do rosto de Alyssa na janela. O corredor do andar de cima parecia mais longo naquela noite. As paredes eram cobertas por retratos antigos, todos com olhares severos que pareciam seguir Rosa, enquanto ela avançava. Ao fundo, a porta com uma fechadura dourada brilhava sob a luz fraca de um abajur. Seu coração batia tão alto que ela temia que pudesse ser ouvido lá dentro. Com as mãos trêmulas, encaixou a chave na fechadura e girou lentamente. Um estalo suave ecoou no silêncio, e a porta se abriu alguns centímetros, revelando o quarto escuro. Alyssa, sussurrou Rosa, entrando. A menina estava encolhida no canto, abraçando o ursinho de pelúcia. Seus olhos arregalados refletiam tanto medo quanto esperança. Eu vim te tirar daqui, disse Rosa, estendendo a mão. Alyssa hesitou, mas ao ouvir passos distantes no corredor, correu para os braços da lavadeira. Rosa a ergueu e começou a caminhar apressada para a escada, tentando ignorar o ranger do assoalho que denunciava cada movimento. Ao descer o primeiro lance, a voz de Augusto ecoou pelo hall. Quem está aí? O tom era carregado de desconfiança. Rosa congelou por um segundo, antes de apertar Alyssa contra o peito e correr. Mas, ao chegar ao térreo, viu a silhueta dele bloqueando a porta dos fundos. Vai a algum lugar, Dona Rosa? Perguntou, com um sorriso sombrio. Os olhos de Alyssa se encheram de lágrimas. Rosa precisava pensar rápido. A menina está com febre, improvisou Rosa, tentando soar convincente. Eu ia levá-la até a cozinha para pegar um pano molhado. Augusto deu um passo à frente, examinando as duas. Por um momento, pareceu acreditar, mas então olhou para a chave dourada em sua mão. Engraçado, disse ele, estreitando os olhos. Essa chave não deveria estar com você. Antes que ele pudesse reagir, Rosa girou o corpo e correu em direção à sala da frente, onde sabia que havia outra saída. Os passos pesados de Augusto a seguiam, ecoando como marteladas. Rosa atravessou a sala e forçou a janela lateral, que estava emperrada. O som de vidro trincando soou ao mesmo tempo em que sentiu uma mão agarrar seu braço com força. Você não vai a lugar nenhum, rosnou Augusto. Num impulso, Rosa mordeu a mão dele com toda a força, libertando-se e puxando Alyssa pela janela quebrada. As duas caíram no jardim lateral, rolando na grama molhada. Correndo pelo jardim, Rosa ouviu Augusto gritar para alguém dentro da casa. As luzes se acenderam todas de uma vez, iluminando o gramado como um palco. A cerca dos fundos parecia tão distante quanto a salvação. Com Alyssa pela mão, Rosa forçou o passo, ignorando o corte no braço causado pelo vidro. Ao chegar à cerca, ajudou a menina a subir primeiro. Ouviu passos se aproximando rapidamente, mas, antes que pudesse ser alcançada, Rosa se jogou do outro lado, caindo de joelhos na terra. Estavam fora, mas ainda não estavam seguras. Rosa puxou Alyssa pela mão, correndo pela rua escura. O vento frio cortava o rosto, mas o medo era o que realmente acelerava o coração das duas. Atrás, a porta da mansão bateu com força e passos apressados ecoaram no calçamento. Rosa sabia que não conseguiria ir muito longe carregando a menina nos braços, então dobrou por um beco estreito, onde a luz do poste mal chegava. Lá, se encostaram contra a parede, tentando controlar a respiração enquanto ouviam vozes procurando por elas. Após alguns minutos que pareceram horas, as vozes se afastaram. Rosa aproveitou para seguir até a casa de um vizinho que conhecia um policial de confiança. Bateu a porta com urgência, explicando rapidamente a situação. O vizinho, assustado mas solidário, levou-as até a pequena delegacia do bairro. Lá, Rosa entregou o gravador com as conversas de Augusto e Dona Odete, além do bilhete de Alyssa. O delegado franziu a testa ao ouvir os áudios, prometendo agir imediatamente. Naquela mesma madrugada, uma viatura seguiu com Rosa e Alyssa de volta à mansão.
Os portões foram arrombados, e Augusto foi detido tentando fugir pelos fundos. Dona Odete, pálida como nunca, foi encontrada no escritório, rasgando papéis que poderiam ser provas. A polícia revistou o local e confirmou que a Lynça era herdeira de uma grande fortuna deixada pela mãe, e que a tia e o primo planejavam mantê-la em cativeiro, até tomar posse de tudo. Nos dias seguintes, Rosa foi chamada para depor várias vezes. Apesar do cansaço e do trauma, sentia-se aliviada por saber que a Lynça estava agora sob os cuidados de assistentes sociais e recebendo acompanhamento psicológico. A menina, ainda tímida, passava horas segurando o ursinho de pelúcia, mas já conseguia sorrir timidamente quando Rosa aparecia para visitá-la. Entre as duas havia nascido um vínculo silencioso, feito de confiança e gratidão. Algumas semanas depois, Rosa recebeu uma carta com letra infantil. Obrigada por me salvar. Quero que você seja minha amiga para sempre. Dentro do envelope, havia também uma pequena chave dourada, agora apenas um símbolo do que haviam superado juntas. Rosa guardou-a com carinho, lembrando de cada momento de medo, coragem e esperança que viveram. A vida continuava difícil, mas seu coração estava mais leve. O caso dos Albuquerque ganhou espaço nos jornais locais, que exaltavam a coragem da lavadeira heroína. Rosa, no entanto, não se via como heroína apenas como alguém que fez o que precisava ser feito. Ao olhar para o horizonte numa tarde ensolarada, pensou em como pequenas ações podem mudar um destino inteiro. E, no fundo, sabia que, se fosse necessário, enfrentaria tudo de novo para proteger alguém inocente.